Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, printa a tela, aquela informação, aquela tabela, gráfico, ou aquela questão, e vamos ter algumas aqui na nossa aula, você vai printar a tela, passar para o caderno e continuar com os seus estudos, ok? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculos químicos, estequiometria ou cálculo estequiométrico, tudo bem? É uma parte da química, é um ramo da química que nós vamos relacionar muito com a matemática. Então, a gente vai precisar que você, aluno, esteja com a matemática em dias, certo? Multiplicação, divisão, usar potência, regra de 3. Então, é necessário essas informações, essas ferramentas matemáticas para a gente poder resolver e chegar a um resultado correto no cálculo químico, na estequiometria. Beleza? Conto com você. Bom, como eu já falei, nós estamos trabalhando a estequiometria. Só que vamos trabalhar alguns casos, vamos chamar de casos gerais, algumas situações particulares da estequiometria. Então já trabalhamos, por exemplo, a relação com massa, onde a pergunta e os dados da questão foram expressos em massa, em gramas. Na nossa aula, vamos estar trabalhando a questão do volume. Então, hoje nós vamos relacionar com um volume. Massa com volume, ou então um mol com um volume. Então, hoje, o nosso foco é compreender a relação com o volume. Tudo bem? Então, nós vamos fazer uma breve revisão, colocar algumas dicas ou passos que precisamos seguir para a gente poder resolver os cálculos estequiométricos e depois vamos partir para os exemplos e as questões. Beleza? Então vamos iniciar. O cálculo estequiométrico ou estequiometria, do grego stoikon, elemento, metron, medição, medição dos elementos, ou seja, medição das substâncias. É o cálculo das quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, feito com base nas leis das reações e executado, em geral, com auxílio das equações químicas correspondentes. Então, duas informações iniciais. A estequiometria ela é baseada nas leis. Que leis são essas? Quais são essas leis? As leis ponderais, Lavoisier, de Proust, certo? As leis volumétricas, a relação com o volume, tudo bem? A equação geral dos gases. Nós vamos apresentar aqui as condições normais de temperatura e pressão. Então, o cálculo estequiométrico vai estar baseado nessas leis e também nas equações. Porque, na verdade, nós vamos ter uma reação acontecendo. E essa reação química ela vai ser escrita como uma equação química. Então, com base nas leis e com base na equação, nós vamos resolver o cálculo estequiométrico. Tudo bem? Também podemos resumir, os passos. Aí nós temos um vídeo anterior onde nós trabalhamos de forma bem devagar os passos necessários para a resolução de qualquer caso de estequiometria. Resumindo esses passos, nós vamos ter os seguintes pontos. Olha só. Primeiro, escrever a equação química. Então, se a questão já trouxer a equação, beleza, tá ótimo. Mas se a questão não fornecer a equação, a gente precisa escrever essa equação química. Logo em seguida, a gente escrever a equação química, a gente precisa atentar
se essa equação está balanceada, certo? Se nós temos a mesma quantidade de átomos no reagente e no produto. Se não tiver, vamos precisar fazer o balanceamento dessa equação química. Escrita a equação, feita o balanceamento, nós vamos estabelecer uma regra de 3, certo? Entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes da equação. Aqui é importante porque os coeficientes eles vão indicar a proporção, a proporcionalidade, né? Como que vai acontecer? E na química, a reação química ela acontece de forma proporcional, tudo bem? Que poderá ser escrita em massa. Aí nós vamos trabalhar com grandezas como massa, volume, mols, quantidade de moléculas, quantidade de átomos, certo? Tudo isso baseado na regra de 3 que nós vamos montar. Então vamos a um exemplo. Olha só. O minério Blenda, ZnS, ou sulfeto de zinco, foi fortemente aquecido na presença de oxigênio, produzindo óxido de zinco e anidrido sulfuroso. Calcule o volume de anidrido sulfuroso obtido nas CNTP, que poderá ser obtida a partir de 24 gramas de oxigênio. E você já está observando que nós temos umas cores destacando. Olha só, a cor verde vai indicar os dados do problema, né? O que a gente precisa saber de antemão. E o que está em amarelo é a pergunta, certo? É o cálculo futuro. Quanto que nós vamos obter? É o desconhecido, é a incógnita. Show? Outra coisa, como é uma questão de volume, certo? Calcule o volume. Pode ser em litros, pode ser em mililitros. Lembrando que 1 litro equivale a 1000 ml, 1000 mililitros. Quando se fala de volume, normalmente aparece essa expressão, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e pressão de 1 atmosfera, 1 atm, ou então 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, temperatura e pressão específica, ou temperatura e pressão padrão. Vamos chamar isso de CNTP, certo? Se não estiver na CNTP, a questão vai informar. E aí o cálculo vai mudar um pouquinho. Olha só. Seguindo os passos já vistos, ou seja, a ideia de escrever a equação química, certo? Fazer o balanceamento da equação e estabelecer a regra de 3. São esses passos, né? A gente não precisa falar novamente, né? Já vamos seguir esses passos. Então, seguindo esses passos, vamos expressar o 2SO2, certo? Que aparece na equação, por 2 vezes 22,4 litros. Vamos lá, vamos com calma. Olha só. A equação, a pergunta, a questão, ela nos fala o seguinte. Quanto de SO2, volume de SO2, pode ser obtido a partir de 24 gramas do oxigênio, certo? Então, uma relação entre massa e volume. Então, eu vou iniciar trabalhando com a massa molar para o oxigênio e para o... Na verdade, nós vamos iniciar com a massa molar do oxigênio, porque para o SO2, ele quer em volume. Então, o oxigênio, o O vale 16. Então, nós temos 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. E a equação, já balanceada, nos mostra que nós temos 3 mols. Então, vai ficar 3 vezes 32. Esse valor vai produzir 2 mols do SO2. 2 mols, só que eu não vou mais escrever 2 mols, eu vou agora escrever em volume. Então, 2 vezes o volume molar. O volume molar.
Quanto vale o volume molar? O volume molar é o volume do mol nas CNTP. Olha só, temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atm. Quanto vale esse volume molar? 22,4 litros. Então, em vez de escrever 2 mols, 2 vezes 22,4. Essas são as informações dadas. Qual é a pergunta? Quanto de volume a partir de 24 gramas de oxigênio? Então, eu vou estabelecer uma regra de 3, meios pelo extremo. Então, vai ficar aqui, turminha, ó, 3 vezes 32 vezes x, meios, e o extremo, ó, 24 vezes 2 vezes 22,4, certo? Nós vamos isolar o x, porque o x vai representar o volume do SO2. Isolando o x, olha só, turminha, 24 vezes 2 vezes 22,4, dividido por 3 vezes 32. Matemática agora simples, nós vamos multiplicar e depois nós vamos dividir. Ou então, se você quiser, você pode simplificar de antemão, alguns desses valores, fazer uma simplificação de fração. Fazendo esse cálculo, multiplicando, somando, depois dividindo, turminha, nós vamos chegar a 11,2 litros do SO2. Então, a partir de 24 gramas do oxigênio, a gente consegue produzir 11,2 litros do dióxido de enxofre. Turminha, esse é o cálculo estequiométrico. Nós vamos determinar algo a partir de informações prévias, certo? Esse é o cálculo estequiométrico. E é um cálculo simples. A partir do momento que a gente compreende os passos, a partir do momento que a gente compreende como devemos armar esse tipo de cálculo, ele vai se tornar muito fácil, muito simples. Show de bola, turminha? Bom, uma variante desse problema, que está relacionado ao volume, seria o caso do enunciado pedir o volume do SO2 obtido não nas CNTP, mas em outras condições. Por exemplo, a 700 milímetros de mercúrio e a 27 graus Celsius. Bom, nesse tipo de situação, turminha, certo? A gente vai utilizar a equação geral dos gases. Você está observando aqui na tela esse Ozinho do PO, VO, TO, quer dizer as condições iniciais. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial. Vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Pressão inicial, 760 milímetros de mercúrio, ok? São as condições a pressão ambiente, vezes 11,2 litros, foi aquele cálculo que a gente fez anteriormente, dividir pela temperatura inicial, 273. De onde saiu esse valor 273? São as condições normais de temperatura e pressão, são as condições iniciais. Agora, onde nós queremos chegar? Queremos chegar a um volume onde a pressão vale 700 e a temperatura vale 300 Kelvin. Professor, não era 27? Esse 27 eu vou somar com 273 para transformar para Kelvin. 300 Kelvin. Mais uma vez, turminha, nós vamos multiplicar, nós vamos dividir, sendo que aqui para agilizar, eu logo isolei o volume, mas nós vamos multiplicar, nós vamos dividir, tudo bem? Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar um volume de 13,36 litros. Por que houve alteração no volume? Porque nós agora não estamos mais nas CNTP, estamos em outras condições de temperatura e pressão. Então, mudou a temperatura, mudou a pressão, o volume vai ser diferente. Vamos resolver uma questãozinha para a gente poder sedimentar de uma vez esse cálculo estequiométrico utilizando volume. Tudo bem? Olha só, o CO2, o gás carbônico, produzido pela decomposição térmica de 320 gramas do carbonato de cálcio,
teve seu volume medido a 27 graus Celsius e 0,8 atm de pressão. Vamos lá. Aqui está a equação, certo? O CaCO3, o carbonato de cálcio, ele vai se decompor, certo? Em óxido de cálcio mais o gás carbônico. O valor em litros encontrado foi, então, quantos litros do CO2 vai ser obtido? Tudo bem? Olha só, fazendo o cálculo, né, primeiro a gente vai determinar a massa molar. A massa molar de quem? A massa molar do carbonato de cálcio, certo? Como que a gente encontra, como que a gente determina essa massa molar? Turminha, a gente vai somar as massas atômicas dos componentes da substância. O cálcio vale 40, 1 vezes 40, porque nós temos um cálcio. Temos também um carbono, 1 vezes 12, que é a massa do carbono. E o oxigênio são 3 vezes 16. Esses valores dessas massas atômicas, vou voltar aqui a tela, olha só, eles vão ser fornecidos para a gente, tudo bem? A gente não precisa se preocupar. Os valores das massas atômicas serão fornecidos sempre. Então, multiplicando, depois somando, turminha, vai dar 100 gramas por mol, certo? A equação balanceada, a equação do problema, ela já foi fornecida, certo? E ela já estava balanceada. Ou seja, já tínhamos a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto. Nós vamos agora relacionar, olha só, 100 gramas do carbonato de cálcio vai produzir, segundo a equação, 1 mol do CO2. Esse mol eu posso transformar para volume, utilizando o volume molar, 22,4 litros, ok? 320 gramas do carbonato vai produzir X, que eu escrevi como volume inicial, certo? Porque seriam as condições nas CNTP, tudo bem? Bom, uma regra de 3 simples. Então, vamos isolar o X, ou seja, o volume inicial. 320 vezes 22,4 dividido por 100. Meios pelo extremo, certo? Aqui até fiz uma seguinte situação. Eu dividi logo 320 por 100. E nesse tipo de cálculo, basta deslocar a vírgula, que está bem aqui, logo após o zero, 2 casas para a esquerda, ficando 3,20 ou apenas 3,2. 3,2 vezes 22,4, 71,68 litros de CO2. Essa é a resposta? Não. Vou voltar para o slide anterior. Eu quero que você observe que a pressão está em 0,8 atm. Então, não são as condições das CNTP. Então, inicialmente eu determinei o volume, que eu vou chamar de volume inicial, pois coloquei volume VO, volume inicial. E vou agora para a equação geral dos gases, onde eu vou determinar o volume final. Pressão inicial seria na CNTP, 1 atm. Volume inicial, que nós encontramos, 71,68. E a temperatura inicial, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. As condições finais, pressão final 0,8, volume nós vamos encontrar, e a temperatura final de 300 Kelvin. 27 mais 273, 300 Kelvin, certo? Isolando o volume, vou ficar com essa expressão, 1 vezes 71,68 vezes 300, dividido por 0,8 vezes 273. Sim, realmente, ficou um pouquinho grande o cálculo, certo? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas se fizermos com calma, nós vamos chegar a um resultado. E esse resultado, 98,4 litros do gás carbônico. Então, naquela situação de 27 graus Celsius, 0,8 atm de pressão, o volume de 98,4 litros. Show de bola, turminha? Só devemos lembrar que nas CNTP,
o volume do mol será de 22,4 litros. Show de bola? Turminha, cálculo estequiométrico relacionando massa com volume. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima. Valeu!